Saudações coloradas, pessoal, esse é um vídeo onde eu vou mesclar futebol feminino e masculino, tá? Eu vou começar falando do feminino. Nesse dia 5, domingo, houve um Grenal feminino para decidir o campeão gaúcho e o Internacional venceu de novo. Ou seja, o Inter é tricampeão gaúcho, 3 vezes consecutivas campeão do estado, tá? No futebol feminino. Foi um jogo que terminou 1-1 no tempo normal e nos pênaltis 4-3 para o Internacional. Tá? O jogo foi equilibrado, tá? Com uma leve vantagem para o Internacional. O Inter atacou um pouco mais, foi mais propositivo. O Grêmio com uma tática mais de ficar fechadinho e sair em contra-ataques. Mas foi um jogo parelho, os dois tiveram chance. Tá? O Grêmio criou chances, teve oportunidades e o Inter também. Tá? Isso evidencia o seguinte: o Grêmio emparelhou com o Internacional no futebol feminino. Tá? Os dois hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro e qualquer jogo entre essas duas equipes é um jogo pegado e parelho. Tá? Normalmente placar magro, empate, é o que a gente pode esperar nesse momento. Tá? Alguns anos atrás, nesse último Campeonato Brasileiro que passou, já estava equilibrado. Mas antes disso, não. Antes disso, realmente, o Inter tinha uma vantagem em relação ao Grêmio, tá? E em relação às outras equipes do futebol gaúcho, uma ampla vantagem. Tá? E isso é até hoje, continua. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Inter disparou, tá num nível bem acima das demais equipes do Campeonato Gaúcho. O Grêmio resolveu competir com o Inter e emparelhou com o Internacional. Então, agora a dupla Grenal no futebol feminino realmente está bem melhor do que as outras equipes do futebol gaúcho, tá? Embora algumas equipes, por exemplo, como o Brasil de Farroupilha, há um bom tempo que ele mantém o futebol feminino, mas mesmo assim está bem distante, tá? E no cenário nacional, realmente Grêmio Internacional, eles brigam ali para ficar nas oitavas de final, no mata-mata, e brigar por uma vaguinha, quem sabe, numa Libertadores, mas não brigam por título, tá? Quem briga por título realmente nesse momento é Palmeiras e Corinthians, tá? Com uma leve vantagem para o Corinthians. O Palmeiras realmente conseguiu emparelhar com o Corinthians. É o único time que consegue jogar de igual para igual com o Corinthians. Tá? A Grêmio Internacional não consegue ainda. Tá? Espero que consiga. Tá? Mas realmente eu não vejo movimentação, investimento para que isso aconteça. Sobre o jogo, então, o Grêmio marcou no primeiro tempo, a 8 minutos, bem cedo, com a Maiara. O Inter empatou a 33 minutos do primeiro tempo com a Fabi Simões. E nos pênaltis, o Inter foi mais preciso e ganhou de 4-3 no jogo equilibrado. Tá? Vale ressaltar, parabéns para a Duda Luizelli, que hoje está na seleção brasileira. Né? A Duda, que a gente conhece do Internacional. Ela fez um bom trabalho no feminino, tá? Ela recebeu apoio. Ela foi ouvida, né, e começou um projeto de desenvolvimento do futebol feminino no Inter, desde 2017. E os frutos estão aí. Tá? O Inter chegou na Série B do Campeonato Nacional, depois chegou na Série A, já disputou 3 vezes aí a Série A do Campeonato Brasileiro. E tá bem, Inter. Talvez no próximo ano aí o Inter até consiga chegar numa Libertadores. Tá? Nesse último Campeonato Brasileiro, só não foi para a Libertadores por causa de um gol. Um golzinho só. Tá? E o Grêmio chegou perto. O Grêmio não ficou mal posicionado, não. Tá? Então, vale ressaltar que a dupla Grenal progrediu. Tá? Só que o problema é que as equipes paulistas estão na frente. Se a gente pegar ali Santos, Palmeiras e Corinthians, realmente estão na frente da dupla Grenal. Tá? Então, acho que a dupla Grenal teria que pensar em uma forma de investir. Tá? Eu acredito que o Inter já, pelo trabalho que faz, já tenha se dado conta que se ele formar boas jogadoras, jovens, tá, para o mercado, ele pode fazer boas vendas e com essa venda tornar o futebol feminino viável financeiramente. Ou seja, uma boa venda de uma jogadora pode pagar aí um ano inteiro, quem sabe, ou até mais, do futebol feminino. Que é o que eu acho que deve ter acontecido com a venda da zagueira do Inter, a Isa Haas. Essa zagueira foi vendida bem novinha ainda, não tinha nem 20 anos, tinha 18, foi vendida do Inter para o Sevilha da Espanha. Os valores não foram divulgados, mas eles falavam que era a maior venda da história do futebol feminino. E isso
com certeza pelo custo que é o futebol feminino internacional, bancou esse futebol feminino por um bom tempo. Então eu acredito que os clubes que trabalham com futebol feminino, eles devem estar já pensando nessa realidade, devem estar atentos a esse mercado de futebol feminino, né? E o dinheiro que circula, e acredito que vai ser uma realidade. Ou seja, o futebol feminino nacional vai passar a ser um futebol que trabalha e revela jogadoras e acaba vendendo, fazendo dinheiro, e com isso ele consegue se manter. Tá? Não muito diferente do que o masculino faz. Tá? Mas creio que o Inter ele deu um passo legal, um passo à frente. Tá? Que é a primeira vez que a gente viu isso. Aconteceu há 2 temporadas atrás, foi antes da pandemia, a venda dessa zagueira. Tá? Agora sobre o futebol masculino, vamos lá. Bom, vocês devem ter visto que Felipe Melo acertou com o Fluminense, tá? O Fluminense vai jogar Libertadores, isso deve ter sido decisivo, tá? Lindoso provavelmente vai renovar, tá? Marcelo Lomba vai sair e o Moisés parece que vai ficar. O Inter vai exercer o direito de compra, tá? O que chocou alguns colorados, outros estão fazendo abaixo-assinado até para que isso não aconteça. Eu também acho que o Moisés é insuficiente. Não, não acho, na verdade. Eu tenho certeza que ele é insuficiente para o Internacional, então ele deveria buscar uma outra opção ali para qualificar mais o setor. Tá? Ou até, quem sabe, colocar o Patrick na lateral esquerda. Com certeza ele tem mais qualidade que o Moisés, ele poderia fazer mais. Só para vocês terem uma ideia, o Patrick joga numa posição diferente, joga mais à frente. Em termos de roubo de bola, ele é melhor do que o Moisés. O Moisés é o lateral e ele joga na frente. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, também não morro de amores pelo Patrick, mas acho que ele poderia fazer lateral, até porque ele já fez isso, né? Nas equipes pelas quais ele passou, Caxias, Goiás, Sport, ele chegou a jogar de lateral. Tá? Então, assim, não me espanta a questão, por exemplo, do Lindoso, não fico muito incomodado com isso, que eu acho que é um jogador que mais 1 ano, 2 anos, acho que ele pode ser o reserva útil ainda, tá? Não me incomoda tanto esse jogador, mas o Moisés me incomoda assim, tá? Pela qualidade do jogador, me incomoda assim. É um jogador que basicamente ele cruza muitas bolas na área, mas é muito faltoso, toma cartões, não defende bem. E não ataca bem porque ele não dribla ninguém e porque ele tem pouca qualidade. Um jogador que erra alguns passes bobos, né? Ele não é muito ágil, então, enfim. Mais uma questão, o Inter busca lateral direito, até porque a gente sabe que o Saraiva não vai ficar, o preço dele inviabiliza, tá? Um jogador valorizado, o Inter não vai exercer o poder de compra. Então o Inter busca um lateral e parece que o Natanael é um nome que surge. Por quê? Porque ele é sondado por outros clubes também, o jogador está chamando a atenção. Fez uma boa Série B no Curitiba, eu vi esse jogador jogar, ainda não vi os números, vou fazer um scout dele, prometo. Mas o que eu vi do Curitiba, que eu prestei atenção na Série B, é que é um jogador ágil, rápido, estatura baixa, ele não é um jogador alto, é um jogador aí com 1,75 m, 1,74 m. É um jogador leve, um jogador bom tecnicamente, que na marcação ele não é bobo não. Ele faz um bom trabalho, é um jogador realmente destaque. Se vocês olharem ali nesses sites que eu indico, vocês vão poder ver com os próprios olhos que o jogador realmente foi um destaque do Curitiba, tá? Então, acredito que pode ser uma boa. Eu acho que o Inter ele não vai sair dessa tônica de renovar com alguns jogadores e de tentar buscar contratações sem grande expressão, mas que supram as carências do time, tá? Mas me incomoda algumas coisas, como Moisés, enfim, indefinição em relação ao Yuri Alberto, né? Vai sair, não vai sair? Aleph Manga, os números desse jogador na temporada que passou, essa última, 2021, são muito bons, tá? Os números são muito bons. Você tem um jogador de 1,90 m que é capaz de fazer beirada pelo lado esquerdo, que tem um 1 contra 1 bom, né? Os números dele mostram isso, e que tem um bom cabeceio e pode jogar como centroavante. É válido, acho que dá pra pelo menos você se interessar, falar com o procurador, buscar dados, para fazer uma boa pesquisa sobre esse jogador e ver as condições para isso. Parece que o Inter fez um recuo estratégico, porque os procuradores e o Volta Redonda aumentaram o preço desse jogador. Tá? Ele não está de graça só pelo contrato, ele tem vínculo ainda com Volta Redonda,
Tá? E para o Goiás, em função do que foi acertado lá no início, ele custava R$1.300.000. Agora o valor dele cresceu. Não sei a quanto que foi, mas o Inter deu uma recuada estratégica. Tá? Eu acho que se o Inter quiser esse jogador, vale a pena de repente um empréstimo pago. O Goiás pagou 500 mil pelo empréstimo do jogador, 500 ou 750 ou 800 mil por empréstimo para analisar o jogador, uma experiência, até vale. Tá? O jogador realmente é interessante, tá? Ele fez praticamente um gol por jogo no Campeonato Carioca, tá? Fez assistências, e no Goiás ele também foi bem importante, tá? Fez 12 gols, 2 em amistosos, 10 na Série B, 4 assistências na Série B, tá? E no Campeonato Carioca 12 gols também, tá? Então é isso, até a próxima. Se você gostou, dá um like, se inscreve e compartilha. Ok, pessoal? Até a próxima.